Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, no tão conhecido programa da SIC Notícias, o Eixo do Mal, tivemos aquilo que me parece ser a representação máxima do politicamente correto nas televisões portuguesas, quando, dada altura, é mencionada a ideia de limpar um gueto, limpar efetivamente um gueto, Daniel Oliveira já tem enraizado na sua cabeça, automaticamente, é uma coisa para ele praticamente automática, que é uma limpeza étnica que se fala. Isto é o auge do politicamente correto. Vamos ver, meus caros, esta intervenção, digamos assim, esta troca de ideias particularmente intensa, diga-se de passagem, e vamos ver efetivamente, porque era mencionado o Martim Muniz, a zona do Bem Formoso, efetivamente, e portanto vamos ver esta intervenção e esta troca de ideias um bocadinho mais intensa. Nas últimas horas vimos várias reportagens sobre o famoso Martim Muniz, que é aliás um mono urbano, é um sítio, antes da imigração já era um sítio feio, não é? E aquilo está-se a tornar um gueto. E, portanto, o que é preciso é pensar como é que se limpa aquele gueto. Como é que aquele gueto melhora a vida das pessoas que lá vivem, imigrantes e não imigrantes. Limpar o gueto? Limpar, porque aquilo neste momento, desculpa, tu já foste lá? Já foste à moraria? Ao contrário de ti, vou lá com frequência. Não é limpar etnicamente. Não é limpar etnicamente. Não venhas para cima de mim. Não é limpar, é limpar a rua. É limpar a rua. É limpar a rua. É limpar a rua. É dar aquilo um aspecto humano que não tem neste momento. Exato. E videovigilância. Também acho bem a videovigilância. Custa dinheiro e acho bem a videovigilância. Limpar significa dar aquilo condições de habitabilidade, justamente para não ser um gueto. Um gueto é um gueto. Como, aliás, essas zonas ditas sensíveis e não sei o quê, às quais depois toda a gente se manifesta, mas ninguém dá uma solução para aquilo. O que é que se faz com aquilo? É preciso gastar dinheiro. Duas coisas rápidas. Um intendente... Sabe, quando eu digo limpar, tu pensas em limpeza étnica. Claro, não se pode dizer limpar o gueto e seguir em frente. Não pode. O que é limpar um gueto? Já corrigiste. O que é limpar um gueto? Disseste o que é que querias dizer. É mesmo que limpar a rua. Já percebemos. É normal. Se não te importas, é normal quando se ouve a expressão limpar o gueto. Achas que é deportar as pessoas? Não acho. Disseste, esclareceste, ficou esclarecido. É uma má expressão. A virtude. Ok, eu não sou virtuosa. O intendente, nos anos 80 e 90, era um gueto e não tinha lá imigrantes. É bom lembrar, tinha droga. Sempre foi um gueto. Sempre foi um gueto. Mas agora conseguiu piorar. Não conseguiu. Não conseguiu. O intendente nos anos 80 e 90 era um sítio onde eu não entrava. Eu hoje entro no Bem Formoso. Bom, meus caros, e esta foi basicamente a troca de ideias que eu acho que é bastante interessante. E sim, efetivamente, o intendente nos anos 80 e 90, ninguém está em causa. Eu não era vivo nessa altura, mas eu ouvia falar muito desse assunto e inclusive cheguei a ver algumas imagens. Portanto, eu acho que o que o Daniel Oliveira diz sobre o intendente ninguém coloca em causa, mas eu acho que também não podemos utilizar uma situação que outrora já foi má e outrora, eventualmente, segundo a avaliação de Daniel Oliveira, sabe Deus também baseado em quê? Porque ele também não dá dados para referir isto, é interessante. Ele diz que não entrava no intendente, mas que entra no Bem Formoso. Vocês reparem como afinal a questão das sensações também entra no debate político televisivo. Mas enfim, passando isso à frente, eu acho muita piada este tipo de sinalizações de virtude. Ora, o Daniel Oliveira basicamente responde quando se fala de limpeza, porque efetivamente aquilo é uma zona muito feia e suja, quer dizer, é factual, olha-se para lá, ainda para mais com as mais recentes reportagens, há lixo por todo o lado e efetivamente aquilo é uma zona feia e suja e não se deve permitir que se consuma droga a céu aberto, como se mostrou na reportagem da SIC Notícias, da própria SIC Notícias, onde os próprios estão a falar, e portanto, efetivamente que aquilo é um sítio feio e sujo e que precisa de limpeza, de segurança, de vigilância, de luz. Acho que ninguém põe isso em causa. Agora, dada a altura, quando se fala de limpar o gueto, Daniel Oliveira diz, não, vou sim senhora porque estamos em televisão. Lá está, Daniel Oliveira acaba por dizer de forma explícita por que razão é que ele decidiu sinalizar virtude. Daniel Oliveira não sinaliza virtude porque achou mesmo que a senhora se referia a uma limpeza étnica. Daniel Oliveira efetivamente sinalizou a virtude porque foi isso que ele fez, não foi fazer mais nada. Sinalizou a virtude porque está em televisão e porque isso lhe dá uma espécie de superioridade moral. Quando na verdade só desvia o foco da discussão. Daniel Oliveira quer-nos mesmo fazer acreditar que ele, na cabeça dele, fazia sentido que uma senhora se estivesse a referir a uma limpeza étnica em televisão sem pestanejar. Quer dizer, limpezas étnicas aparentemente são o pão nosso de cada dia, ou como diziam outros, exatamente o oposto. Mas enfim, já nem vou entrar por aí, que isto já são piadas do YouTube também. Mas quer dizer,
eu acho que é importante ter isto em conta, que Daniel Oliveira, com este tipo de questões, quer sinalizar virtude, quer se mostrar virtuoso, um defensor dos direitos humanos, quando ele sabe perfeitamente que ninguém se referia a limpezas étnicas. E por isso é que eu digo, isto para mim é o auge do politicamente correto. É o que isto significa para mim. Se houver uma palavra que não agrade a determinados intervenientes que reservam para si o direito de dizer aquilo que os outros podem ou não dizer, sinalizam objetivamente virtude e dizem, não, meus amigos, espera aí, que há palavras que não se podem dizer, eu estou aqui, eu sou o Nero, eu decido o que passa e o que não passa, como no filme, e portanto, eu é que decido o que se passa. E portanto, Daniel Oliveira, no meu entender, é dos comentadores mais perigosos, porque Daniel Oliveira é um comentador bastante eficaz e é uma pessoa bastante eficaz na defesa das suas agendas. Daniel Oliveira não é Ana Gomes, eu acho que isso é importante ter em conta. Daniel Oliveira é um comentador muito mais duro de levar em debate e é uma pessoa muito mais complicada do ponto de vista da defesa das suas agendas. E portanto, se há comentadores políticos perigosos em Portugal, não é Ana Gomes, cuja realidade lhes barra todos os dias na cara. Não é Ana Gomes, não é o Luís Marques Mendes, não são esses que são perigosos. Daniel Oliveira para mim é um perigo do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade de defender as suas agendas. E objetivamente que não é um perigo na medida em que eu quero que ele deixe de existir. É só dos mais competentes a defender as suas agendas. E, portanto, acho que isto é de sinalizar também. E acho interessante que, neste momento, haja comentadores políticos nas televisões portuguesas que considerem que mal se fala ou mal se utiliza a expressão limpar um gueto, associem automaticamente a uma espécie de limpeza étnica, que eu acho que é esticar imensa corda e é ignorar aquilo que é a convivência normal. A limpeza étnica não é uma coisa que seja referida com regularidade. Aliás, praticamente nunca é referida, mas estas pessoas utilizam estas espécies de deslize de linguagem para sinalizarem a sua virtude e para se colocarem no pedestal de pessoa que decide efetivamente o que pode ou não ser dito, o que pode ou não ser falado. Daniel Oliveira, depois de ouvir a justificação, colocou-se efetivamente no lugar de juiz. Ele é que decidia o que se dizia naquela mesa de debate. Ele é que decidia naquele painel o que é que podia ou não ser dito, as expressões que podiam ou não ser utilizadas, as pessoas que podiam ou não ser ofendidas. E eu acho que se nós queremos efetivamente priorizar e incentivar a liberdade de expressão, nós temos que estar dispostos a ouvir coisas que não queremos ouvir, temos que estar dispostos a ofender e a ser ofendidos e temos que estar dispostos a ouvir coisas estúpidas. E por muito que Daniel Oliveira não goste do que seja dito, ele demonstrou claramente que o politicamente correto é uma forma de censura nas televisões portuguesas, porque há objetivamente coisas que vocês não podem dizer. E isso é claro. E ficou claro neste vídeo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Eu achei este momento interessante e achei digno de ser partilhado, porque isto é, efetivamente, o auge do politicamente correto. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, digam-me então em que dia é que querem a live stream para eu começar a fazer pelo menos uma live stream por semana, para estar um bocadinho ao pé de vocês, para fazer perguntas e respostas, para o caso de quererem perguntar alguma coisa e de haver uma espécie de convívio, digamos assim, também. Analisamos algum tema, uma coisa um bocadinho mais soft, digamos assim, e depois falamos também, respondo a perguntas, aquilo que vocês quiserem. Obrigado por estarem desse lado, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.